que aconteceu com sua mão?" perguntei. O menino escondeu de novo no casaco e não respondeu. Os gemidos do sujeito que vinha atrás se fizeram ainda mais sonoros. "Que lhe passou a seu pai?" perguntei, supondo que de fato o sujeito era o pai dele. "Ele não é meu pai", me disse o menino. Era uma resposta coerente. Contudo, instantaneamente senti calafrios que me percorreram o corpo todo. Passaram vários segundos, então o menino resolveu falar. "Não está vendo? Nem sequer é uma pessoa. Não vês que não é humano?" Quis crer que havia escutado mal e lhe pedi francamente com medo que me repetisse o que acabara de dizer. Olhei simultaneamente pelo espelho retrovisor. O morto-vivo. Já não queria seguir caminhando. Não queria estar de pé nem sentada. Em todo esse último dia, não havia conseguido avançar o suficiente. Comparado com os dias anteriores, parecia que eu não me movia. Às 7 da noite, cheguei caminhando a um povoado. O lugar era pequeno, não mais que 10 quarteirões. Esperava chegar a São José nessa mesma noite. Busquei algo de comer na beira da estrada, mas não encontrei nada. Atravessei o povoado inteiro em minutos, mas quando cheguei ao fim, decidi parar. A menos que eu conseguisse uma carona que me levasse a um lugar onde eu pudesse comprar um jantar e um café bem quente, a outra opção era ficar aí. Já não sabia o que fazer, nem como continuar. Do dinheiro com o qual comecei a viagem, já não restava nem 10%, o que não era o suficiente para pegar um ônibus, nem para pagar uma hospedagem. Era isto ou comprar comida. Além do desespero e do cansaço, tinha muito medo de continuar a pé, em caminhos escuros e perigosos. Sobretudo pelas histórias que contam a essas pessoas que vivem nesses povoados. Não cheguei aí por gosto próprio. Naquele momento, não tive escolha senão abandonar o lugar, agarrar minhas coisas e, com o coração partido, voltar à casa de minha mãe. A propósito, comecei essa viagem numa fresca noite de abril. Antes que escurecesse por completo, justo nos limites do povoado, dei com a mão e um carro se deteve. Observei o interior do veículo e vi que nos assentos traseiros viajava um homem, e que quem dirigia era uma mulher. Me apresentei de imediato ao subir e sentei-me ao lado da motorista. Ela acionou as travas das portas, apagou a luz interna do veículo e arrancou. De início, ela parecia séria, mas então comecei a conversar. Contei a ela minha história. Talvez esse tenha sido meu grande erro. O que me havia passado e para onde eu ia. Só então escutei um pouco de calidez nas suas palavras. Em algum momento, me disse que trabalhava para uma igreja, precisamente no local onde eu estava esperando chegar. Me senti aliviada e pude relaxar no assento e descansar as costas. O homem atrás de mim não falava, não dizia nada e não respondia aos comentários que lhe fazia olhando por cima do ombro. Eu fazia isso para não me sentir estranha. Então me calei e tudo ficou em silêncio por alguns minutos. Não demorou e logo chegamos ao próximo povoado, onde fizemos uma parada. A mulher desceu e se dirigiu a um mercadinho. Eu fiquei esperando no carro. Ela não me disse quanto tempo demoraria, mas imaginei que fosse questão de minutos. Tinha fome, mas não me atrevi a descer. Não queria causar atraso àqueles que gentilmente me haviam dado uma carona. O homem atrás continuava calado, e aquele silêncio que vinha de trás começava a me incomodar. Desde minha mente até a ponta da minha língua transitavam ideias e frases com que queria romper o silêncio. E até cheguei a pensar que aquele homem estava irritado porque a mulher parara para me dar carona. Ele não estava dormindo. Me certifiquei disso várias vezes.
Via com os olhos bem abertos. Quando por fim eu ousei me virar para falar com ele, vi algo espantoso. O homem tinha os olhos bem abertos. Neles havia uma expressão de horror. Esse sujeito estava paralisado ou estava morto. Vi ele abrir a boca, mas não foi por vontade própria. Simplesmente os lábios se separaram e a mandíbula permaneceu mais que aberta. Sua língua e o interior da boca estavam enegrecidos. Seu peito não se movia, não tinha respiração, e suas mãos estavam atadas por uma corda. Subitamente a porta do motorista se abriu e a mulher entrou. O sorriso que trazia no rosto era sinistro. Percebeu que eu estava olhando para o passageiro que vinha nos bancos traseiros. Então me disse, sussurrando no ouvido: "Não olhe para trás." Ela ligou o carro e voltamos à estrada. Eu já não podia me mover, paralisada de medo. Minhas costas já não tocavam o encosto, minhas mãos suavam e meu coração palpitava mais rápido e mais forte. Entramos em uma seção bastante escura, onde a mulher baixou a velocidade aos poucos, até que parou debaixo da única árvore que havia naquele trecho. Ficamos ali parados, sem ligar as luzes intermitentes. Ela apagou os faróis e desligou o motor. A escuridão se fez absoluta. Eu não podia ver nada. Comecei a ofegar, tinha a boca seca e queria vomitar. Minhas pernas adormeceram e me senti tonta. Em poucos segundos, me resignei de que seria vítima de um ataque. Então, o rosto da mulher apareceu do meu lado, de repente, quando os meus olhos se acostumavam à escuridão. Ela notou que eu estava muito assustada. Estendeu a mão e acariciou meu ombro. Me pediu para não ter medo. Também me disse que Deus me havia posto em seu caminho. Somente Deus nos pode ver nesse momento, ela disse, com um horrível sussurro. Apontou à frente, onde a escuridão fizera desaparecer os vestígios da estrada. Depois de alguns segundos, acendeu as luzes do carro, que instantaneamente tornaram a mostrar a rodovia à nossa frente. Nesse momento, bem à nossa frente, uma figura humanoide, uma sombra escura, surgiu na estrada e desapareceu ao lado do caminho. A mulher ligou o carro e arrancou. Quando ganhamos velocidade, em uma curva fechada, o corpo do homem se balançou e se chocou contra o vidro. O golpe provocou um ruído estremecedor. Essa ação desencadeou uma apavorante reação. O homem atrás de mim se reincorporou, regressou da morte ou da impossível suspensão em que tinha permanecido durante toda a viagem. Despertou, se aproximou do espaço entre os bancos dianteiros, respirou por cima do meu ombro, ao mesmo tempo em que a mulher disse: "Não te assuste, ele gosta das garotas como tu." Minha vontade de viver me fez pular do carro em movimento. Felizmente, caí em uma parte da estrada onde havia uma grande poça de lama. O carro parou à frente e desligou as luzes. Fez o caminho desaparecer ao meu redor. Porém, um poste de luz distante acabou desenhando o contorno do veículo, pelo que sempre os mantive à vista. Ninguém desceu. Em um momento, a mulher acendeu a luz interna e pude ver ambas as silhuetas. A daquele homem apenas se movia dentro do veículo, mas aquela mulher procurava freneticamente algo no porta-luvas. Em todo esse tempo, eu não consegui me levantar. Estava ferida e coberta de terra e de lama. A partir desse momento, as coisas não melhoraram. Elas se fizeram mais estranhas. Uma das portas do carro se abriu e aquele homem na parte traseira saiu correndo e desapareceu no vazio da paisagem. A mulher ligou o carro e logo desapareceu na noite escura. No meu estado, ferida e apavorada, eu não podia continuar caminhando, e muito menos abordar algum veículo. E ademais, não queria levantar-me, porque apesar de o carro ter desaparecido, ainda restava algo ou alguém lá fora, buscando-me, procurando-me, à espreita,
escondendo-se. Decidi não sair da vala e ali fiquei por horas. Na manhã seguinte, tive a sorte de encontrar um casal que me permitiu tomar banho. Me deram uma calça e uma blusa e, além disso, me convidaram para o café. Ambos esperaram que eu me levantasse da mesa para me perguntar o que havia sucedido. Lhes falei da mulher, sobre seu rosto amável e seu sorriso estranho. Lhes contei detalhes do veículo e sobre o misterioso passageiro que vinha atrás. Com certeza sabiam algo, mas não me disseram nada. Notei quando se olharam e disseram algo entre si, que podia interpretar como um sinal para mudar de assunto. O menino e o lobo. Dei o primeiro gole no meu copo de café, esquecendo que ainda estava quente. O líquido queimou a ponta da minha língua. Como uma ação reflexa, tirei imediatamente o copo da minha boca. Tirei o pé do acelerador e lentamente pisei no pedal do freio. Estava no meio de uma rodovia, em um ponto da estrada, francamente deserta e perigosa. Eu apenas colocaria o copo de café em seu lugar e beberia um gole de água fria para remover a sensação de ardor da minha língua. Quando parei, não percebi que no acostamento havia um par de pessoas. Me surpreendi ao vê-las, porque eu não esperava encontrar ninguém nesse momento, naquele lugar. Se tratava de um menino e de um homem adulto. Estavam sentados à beira do caminho. O menino aguardava que eu terminasse o que estava fazendo, então se aproximou da janela e me pediu ajuda. Ainda sentado em uma pedra, o adulto que lhe acompanhava olhava para o chão. O homem parecia triste e enfermo. O menino não tinha mais que 12 anos. Vestia uma camisa e um casaco. Eu estava esperando sair dali o mais rápido possível. No entanto, me senti obrigado a ajudá-los. A essa hora, não passavam muitos veículos, e quem sabe quanto tempo já estavam ali esperando algum tipo de assistência. Ambos subiram. Aquele homem caminhou lenta e dolorosamente até a porta traseira do meu carro. O menino se sentou na frente, ao meu lado. Arrancamos. Eu os levaria não mais do que até a próxima parada, onde pudessem usar um telefone público e, com sorte, poderiam chamar uma ambulância. O homem nos assentos traseiros não deixava de queixar-se em voz baixa. Várias vezes olhei através do espelho, mas nem sequer pude ver seu rosto. Havia sentado exatamente atrás de mim. Se fez um silêncio de uns 20 minutos, em que minha mente deu várias voltas. E se fosse apenas uma armadilha para levarem meu carro, para me assaltarem, ou para me causar algum tipo de dano? Não é incomum que pessoas usem crianças para ganhar tua confiança. Sutilmente te forçam a parar. Quem teria o coração tão duro para ignorar o grito de auxílio de uma criança na vastidão da noite? De repente, olhei a mão direita do menino. Até esse momento, a havia mantido escondida dentro do casaco. Sua mão direita estava envolta em um pedaço de pano amarelado. Seguramente a havia arrancado de sua camisa, que era da mesma cor. Aquele pedaço de pano que envolvia sua mão estava coberto de sangue. Pensei imediatamente que eles teriam sofrido o ataque de um animal selvagem, porque, além de tudo, na mão da criança parecia faltar um par de dedos. Senti compaixão, empatia e um pouco de pena. Quis acender a luz interna do carro para poder ver um pouco melhor as condições em que os dois se encontravam. Levantei a mão, mas o menino me pediu que não a acendesse. Nesse momento, notei que não havia travado o cinto de segurança. Lhe pedi que o travasse, mas claramente estava incapacitado em razão da horrenda ferida que trazia na mão. Nos bancos traseiros já não havia nenhum homem. Agora havia um animal grande, com pelos escuros e um olhar diabólico. Era como um enorme cão ou um lobo feroz. Pisei no freio como única reação, como única opção.
O menino levantou a mão ferida, com o intento de impedir qualquer coisa que eu estivesse a ponto de fazer. Não tenha medo, disse o pequeno. Ele não vai te fazer nada. Acaba de comer. Ao ver sua mão mutilada, senti sua própria dor. Até pude imaginar a ferida latejando, os nervos paralisando o braço, agudizando por vezes o tormento. Naquele momento, o carro já estava parado, mas não sabia como tirá-los do carro sem ser atacado. O estranho animal então pulou pela janela. O menino saiu do carro sem pronunciar nenhuma palavra, e não vi mais do que suas costas. Quando arranquei, vi pela última vez pelo espelho a esse homem e ao menino. Ambos desapareceram na escuridão quando deixei o lugar. Antes daquele estranho incidente, não tinha planejado parar até chegar a meu destino. Porém, estava morto de medo e tinha urgência de ir ao banheiro e terminar meu café que ainda estava quente. Na próxima parada, encontrei um posto de gasolina fora de serviço. Do lado, uma cafeteria estava atendendo com as portas fechadas. Pedi que me permitisse usar o banheiro. O atendente abriu a porta do estabelecimento e me indicou o caminho. Quando voltei, meu pedido já estava pronto e embalado. Antes de me entregá-lo, me perguntou se eu estava bem. Lhe contei pelo que eu havia passado. Esse homem me escutava, mas não se via surpreendido. Pensei que não acreditava no que eu dizia, mas quando terminei de falar, apontou para o meu carro. Ao lado dele estava aquele enorme lobo. Apenas aquela enorme e grande besta. Te está cuidando, disse o atendente. Me entregou a comida que eu pedira como desculpa para usar o banheiro e fechou a janela da cafeteria. Aquela criatura se escondeu nas sombras de uma árvore na extremidade do estacionamento. Caminhei até o carro, temendo ser atacado. Tomei novamente a estrada. Olhava o tempo todo pelo espelho retrovisor, buscando algum detalhe, um rosto, uma sombra me perseguindo. Quilômetros adiante, encontrei uns troncos bloqueando parte do caminho. Quando me aproximei, vi que ao lado da estrada, 3 homens estavam caídos. A cena era brutal. Junto dos corpos, sobre o asfalto sujo, um machado e 2 armas de fogo. Os homens estavam mortos, mas as feridas pelas quais haviam sucumbido não eram disparos. Tinham profundas dentadas, espantosas mordidas que haviam deixado a pele e os músculos expostos. A carne viva palpitava sobre a rodovia. Uma besta os havia devorado. Passei lenta e cautelosamente ao lado da horrível e cruel cena. Pisei o acelerador e não voltei a olhar para trás. Entendi imediatamente a que se referia o atendente da cafeteria. Efetivamente, aquelas criaturas, o menino e a besta, haviam me salvado. Não sei se fui auxiliado por minha súbita amabilidade por tê-los amparado quilômetros atrás, ou se simplesmente se tratou de sorte. Respirei fundo e não parei senão depois de chegar ao meu destino. Ninguém rouba dos mortos. Lembro-me bem da data, 18 de novembro de 2018. Minha irmã deu uma festa em uma sexta-feira. Ela completava 20 anos. Sabe o que eu mais me lembro com um grande detalhe? O que aconteceu comigo naquela noite, depois de sair da festa da minha irmã. Suas amigas haviam alugado uma casa com piscina. Eu não teria ido à festa se não fosse por Diego, meu melhor amigo. Ele estava saindo com uma das garotas que organizou a festa. Em algum momento, entre as 11 e a meia-noite, Diego brigou com a namorada dele e saiu. Saiu com raiva e sem me avisar. Ele voltou à cidade, esquecendo-se de que eu viera com ele. No momento em que Diego me deixou, eu estava conversando com outras pessoas e não percebi que ele se fora. E quando me dei conta, não fazia sentido para mim ficar mais tempo na festa.
Minha irmã estava com suas amigas e dos meus conhecidos já não restava ninguém. Então resolvi ir embora. No começo, pensei que estava com sorte por conseguir uma carona para voltar à cidade. Subi em uma caminhonete que estava saindo. Eu não os conhecia, exceto de vista, mas como vi que sobrava uma vaga, me ofereci para pagar a gasolina. Como disse, no início, pensei que estava com sorte, mas logo descobri que havia sido uma péssima ideia. Não sabia que o casal que estava na caminhonete havia brigado. Essa era a razão pela qual deixaram a festa naquela hora. Depois de deixar a casa, já na estrada, se passaram vários minutos de um incômodo silêncio, até que voltaram a discutir. Não vem ao caso dizer o motivo pelo qual discutiam, mas tenho que te dizer que as coisas ficaram tão feias que ela puxou a alavanca do freio de mão para forçá-lo a parar a caminhonete. A garota então desceu e começou a andar no sentido contrário. Naquele ponto, estávamos prestes a pegar a estrada de fato. O pequeno povoado terminava onde havíamos parado. O motorista esperou um pouco, aguardando que ela voltasse, mas ela não voltou. Ele se inclinou para fora da janela para gritar com ela e lhe deu 1 minuto para voltar. Ela o ignorou e ele se preparou para seguir, deixando-a para trás por sua própria sorte. Em um instante eu me decidi. Pedi a ele para que me deixasse descer, porque passava da meia-noite e eu, ainda que não a conhecesse, não ficaria tranquilo deixando-a ali sozinha naquele lugar horrível e desolado. Assim que desci, a caminhonete arrancou. Distante, avistei um farol precisamente onde a garota ia caminhando. Fui em sua direção, embora ela nem sequer soubesse que eu também baixara da caminhonete. Não avancei nem 20 metros quando um carro apareceu após fazer uma curva. A garota ouviu e levantou o braço. Fez sinal de carona. O carro parou, ela entrou rápido. Segundos depois, passaram a toda velocidade por mim e logo desapareceram na estrada escura. Agora eu estava ali, sozinho, no escuro, sem saber o que fazer. Nada, nenhuma ideia. Eu não sabia nem como voltar à festa. O primeiro que me ocorreu foi que eu teria que fazer igual a garota. Teria que pedir carona. Se eu soubesse o que aconteceria, nem sequer teria descido da caminhonete. Murmurei e repeti isso para mim mesmo, uma e outra vez no escuro. Até que vi as luzes do 6º veículo que passava por mim. Quando se aproximou, era um carro velho e surrado, mas foi o único que se deteve. A bordo ia um homem adulto, de uns 50 e tantos anos. Era mecânico, tinha as calças e sua camisa manchados com graxa preta. Por dentro, o carro estava muito descuidado. O cinto de segurança estava solto, o estofado do banco era algo incômodo. Ainda assim, eu me sentia suficientemente agradecido por ter me salvado naquela estrada escura. Era a minha primeira vez pedindo carona na estrada. A suspensão do veículo dava tudo de si. A cada momento saltávamos por apenas passarmos por cima de qualquer defeito na pista. O homem vinha calado, mas não transmitia nada negativo. Parecia uma boa pessoa, um homem comum. Na primeira hora trocamos um par de palavras, mas parecia uma ideia melhor viajar em silêncio. Até que vimos ao longe aquilo que parecia ser um carro parado. Como não dirijo, nunca presto atenção na estrada. De qualquer maneira, eu estava seguro de que jamais havia passado por aí. O carro apareceu subitamente, já que estava escondido na escuridão. Nem sequer tinha os piscas ligados. Nos aproximamos o suficiente até que o farol do carro iluminou o que havia sobre o asfalto. Ao lado do carro, um par de corpos jazia sobre o asfalto. A imagem era aterrorizante e grotesca. 2 homens sobre escuras poças que estremeciam com o vento da reta. O violento ato havia ocorrido minutos atrás. Era evidente pelo vapor que os corpos expeliam. O motorista então fez o inimaginável. Parou o carro a poucos metros, desceu
e revistou os bolsos de cada um deles. Tirou notas, moedas e uma carteira. Fiquei horrorizado, pensando em 1000 coisas, como o súbito aparecimento de um carro de polícia, ou, por que não, do regresso do responsável ou dos responsáveis por esse crime. O som das setas do carro em que vimos era o único som que se escutava. Ainda fiquei em silêncio, esperando por qualquer coisa. Depois de esvaziar as carteiras e os bolsos dos 2 que estavam tombados no asfalto, o motorista caminhou até o carro e olhou o interior, revistando-o e pegando o que encontrara. Enquanto fazia, a mim me pareceu que um dos 2 homens que jazia no asfalto mexeu um pouco a cabeça. Nesse momento, senti minhas mãos encharcadas de suor, a garganta seca. Então veio à minha mente que tudo tinha sido uma montagem e que em qualquer momento nós seríamos as vítimas. Mas isso não aconteceu. Não fazia sentido. As feridas eram horrendas e muito reais. Não mais do que 5 minutos se passaram, mas me pareceram horas. Quando o motorista voltou ao carro, vinha enchendo as calças com as coisas que havia roubado do outro veículo. Isso me pareceu mal e indigno, mas eu decidi manter minha opinião para mim mesmo, porque eu não tinha a menor intenção de desistir de novo da minha carona, muito menos nesse ponto da estrada. Imagine ficar na escuridão a alguns passos daquela cena horripilante. Deixamos o lugar a toda velocidade quando o senhor viu um par de luzes à distância. Foi então que abandonamos o lugar. Eu não pude deixar de olhar para os corpos, mas juro que não deveria ter feito isso, porque me deu a impressão de que um deles, com os seus olhos mortos, também me olhava. Avançamos uns quantos quilômetros, mas me parecia que não saímos do lugar. De alguma maneira, me preocupava com a possibilidade de que alguém vira o que o senhor ao meu lado havia feito. Depois disso, tudo me sobressaltava. Luzes no caminho, um ruído repentino, um sobressalto na estrada. Tinha muito bem gravado na minha mente o que os meus olhos viram. O senhor vinha muito tranquilo, mas eu não. Eu esperava que algo acontecesse. Passaram eternos minutos até que o pesadelo se tornou realidade. O veículo fez um barulho estranho, como se estivesse arrastando algo. O motorista do carro o ignorou por vários metros, talvez pensando que acabaria a qualquer momento, mas não foi assim. O carro desacelerou pouco a pouco, até que parou. Daí, o que se passou a continuação, eu me lembro do momento exato, em detalhes precisos. O homem inalou uma lufada de ar e então exalou um forte suspiro. Nem sequer me olhou, mas me pediu para baixar e verificar o que se passava. Em realidade, não me pediu, ordenou. Estendeu a mão sobre as minhas pernas e abriu o porta-luvas, de onde puxou uma lanterna. Em seguida, se inclinou ainda mais para abrir a porta. Ele então me deu a lanterna e esperou que eu descesse. Eu não sabia se, na situação em que eu me encontrava, de carona, podia me dar ao luxo de recusar, mas era fato que eu não queria nem abrir a porta. Estava com muito medo de descer do carro. Tentei me acalmar, tentei não pensar que existia a possibilidade de que aquele sujeito me abandonaria na estrada, ainda que creio que esse não era o meu maior medo. Naquele momento, meu grande medo era que algo ou alguém iria nos pegar, que estivesse nos seguindo. Tudo me fazia acreditar que alguém vinha em nosso encalço, embora não houvesse nada nem ninguém à vista. Acendi a lanterna e me agachei para olhar embaixo do carro. Vi um vulto, mas não identifiquei imediatamente o que era. A contragosto, tive que mudar de posição. Caminhei até a parte traseira, enquanto focava temerosamente o asfalto com a lanterna. No instante em que me abaixei e vi o que estava sob o carro, a lanterna escapou da minha mão pelo susto de morte. Vi um par de pernas enroscadas ou presas de alguma maneira. Quis gritar, mas nada saiu da minha garganta. Foram vários segundos de confusão em que não pude distinguir nada.
Nem sequer fui capaz de encontrar a lanterna que apagou ao chocar-se no asfalto. O motorista desceu e pegou a lanterna que havia rolado até o outro lado. Iluminou onde eu apontava, horrorizado. Porém, a luz mostrou que não havia nada. Aquele sujeito se agachou, olhou debaixo do veículo e efetivamente não achou nada. Quando voltamos ao carro, nem sequer me perguntou o que havia passado, e eu segui calado o resto do caminho. Francamente, me parecia muito irritado. Ao entrarmos na cidade, desci do carro assim que nos deparamos com a estação do metrô. Naquela hora, de madrugada, não pude pegar o trem, mas sob as luzes brancas da entrada da estação, pedi um táxi. Mas, antes disso, ao baixar do carro, me despedi daquele homem. Agradeci e lhe ofereci um par de notas. Quando vi ir embora à distância, me pareceu notar que nos assentos traseiros ia alguém sentado. A Patrulha Fantasma. Entrei no carro às 7 da noite, enchi o tanque e saí de Cuiabá um pouco antes da hora planejada. Havia prometido passar na casa de Lúcia por uma encomenda que deveria entregar à sua irmã em Campo Novo. Na verdade, tinha planejado passar, mas a carroceria ia bem carregada e já não cabia nada nos bancos traseiros. Lúcia queria mandar uma mala, e é verdade, já não havia espaço para mais nada. Não liguei para avisar. Simplesmente peguei a estrada e fui-me embora. Dirigi sem parar por várias horas. A rodovia nessa rota tem vários trechos ermos e não há qualquer tipo de iluminação. Apenas as luzes dos faróis do carro desafiavam a escuridão. Vinha distraído e me lembrei de meu pai. Sempre fazíamos juntos essa viagem. Ele adorava dirigir, era agente de polícia e sempre tinha histórias para contar sobre esse e tantos outros caminhos que fazia serviço. Meu pai realmente gostava de dirigir pelas rodovias do estado, descobrir novas rotas, algumas mais longas, outras mais rápidas, mas se havia algo que o incomodava, era dirigir de noite. Ele sabia que coisas, que classes de pessoas, que situações perigosas e aterrorizantes ocorriam quando a noite caía nos trechos ermos e solitários das rodovias do estado. Era por isso que ele se levantava de madrugada, mas só saía quando o sol iluminava o caminho. Disso me lembrei durante a viagem antes de cruzar o rio Cuiabá. Lembrei-me de que sempre me dizia para não levar ninguém que encontrasse pelo caminho, ninguém que estivesse pedindo carona. E me disse a razão, mas não me lembro de dizer que algo lhe tivesse ocorrido, ou se era em razão de algum crime cometido na rodovia de que ele sabia. Passaram minutos e me concentrei em outros pensamentos, mas coincidiu de que na beira do caminho vi um homem. Caminhava com dificuldade. As luzes o iluminavam por completo, muito antes de me aproximar. Me parecia um velho pela forma como andava pelo acostamento. Andava encurvado e se apoiava em um bastão. Esse homem hesitou um pouco, então levantou o bastão e sinalizou para que eu parasse e o ajudasse. Tornei a me lembrar de meu pai, dos casos que contava e de suas advertências. Mas também me lembrei de que em seus últimos dias ele usava um bastão para se firmar. As pernas já não eram firmes e fortes como antigamente. Senti empatia pelo pobre velho que parecia ter sido abandonado no escuro ou no meio do nada. Diminuí a velocidade e me detive um pouco adiante. Liguei as luzes intermitentes. Observei à minha frente e pelo retrovisor. Notei que não vinham veículos. Estiquei a mão e abri a porta do passageiro. Esperei que o ancião subisse no carro. Num instante ele se aproximou, jogou o bastão de lado e entrou. Nesse mesmo instante ele me olhou e soube que havia sido enganado.
Aquela pessoa não era um ancião. Era um jovem que se vestia como tal para enganar quem aí passasse, e havia me enganado. Tão logo tomou assento, esse jovem sacou uma faca, me olhava com um misto de medo, fúria e hesitação. Imaginei que estava ali para me assaltar, para fazer o que fosse preciso. Senti minhas mãos tremendo sobre o volante. Minhas costas começaram a suar imediatamente. Minha boca secou, meu coração acelerou. Não consegui dizer nada. Aquele jovem me ordenou que fôssemos. Então arrancamos. Enquanto dirigia, notei que o assaltante examinava a caminhonete. Olhava as mercadorias no banco de trás, por cima dos ombros. Buscava algo que pudesse levar. Mas tudo estava embalado dentro de caixas. Mas nada havia ali que fosse valioso. Na carteira eu não tinha muito dinheiro que pudesse oferecer. E o resto, como disse, era de pouco valor. Mas temi que ele abrisse o porta-luvas, onde sim havia dinheiro. Avancei sem aumentar a velocidade, para a hipótese de que tivéssemos que deixar a rodovia. E cheguei a pensar em desviar o carro em qualquer vala ou barranco que surgisse no caminho. Preferia ser resgatado dos metais retorcidos do que ser assaltado. Morreríamos os dois, se fosse preciso. Aquele dinheiro todo era para minha mãe. Enquanto pensava, o ladrão meteu a mão sobre o banco, mexeu em umas caixas e gritou perguntando o que havia de mais valioso no carro. Sem pensar, respondi que era a minha vida e a companhia de Deus, nosso Senhor. O jovem não tomou por bem o que eu lhe dissera. Em seguida, se aproximou de mim e colocou a ponta da faca na minha costela. Colocou pressão e cheguei a sentir o frio do metal cortante na minha pele. Nessa hora vi que tentava colocar o cinto de segurança com a outra mão. Talvez estivesse pensando no que eu considerava fazer e que Deus livrasse a quem bem entendesse. No entanto, algo raro aconteceu nessa hora. Do nada, atrás de nós apareceu um par de luzes muito fortes, como se nos seguisse pela escuridão da rodovia, surgindo a poucos metros de trás da caminhonete. Era uma viatura de polícia, uma que eu jamais vi aparecer no caminho. A sirene soou imediatamente. Em seguida, as luzes do giroflex se acenderam. Eu vi as luzes vermelha e azul se agitando no ar, ao longo do asfalto e até na vegetação ao nosso redor. O rosto do assaltante se desfez subitamente. Se viu pálido e nervoso enquanto freia o carro até que paramos no acostamento. Imaginei que aquele homem pediria que inventasse uma história para safar-se da polícia. Mas o primeiro que fez, assim que parei, foi abrir a porta e sair correndo. Em segundos desapareceu arrastado pela escuridão. Não mais o vi e fiquei ali parado, esperando que o agente viesse me abordar. Se passaram segundos, minutos, mas nada sucedeu. Já havia me dado conta de que as luzes da patrulha haviam desaparecido, mas esperava que a patrulha ainda estivesse parada atrás do meu carro. Esperei mais um instante e olhei pelo retrovisor. Não vi nada, nem luzes, nem viatura, nem oficial. Não havia nada além da escuridão. Não vi aquele carro se aproximar, nem se distanciar. Apenas se esfumou, desapareceu na noite escura. Ainda sentia minhas mãos tremendo e suando frio. Tentei orar, tentei rezar, mas não consegui. Estava em choque, assustado, nervoso. Travei as janelas e as portas e fiquei parado alguns minutos, recuperando-me. Minhas pernas tremiam tanto que meus pés escorregavam dos pedais, tão nervoso me encontrava. Então foi que me lembrei de meu pai e da patrulha que dirigia. Era igual a que vi pelo retrovisor. Uma velha e potente viatura, dessas que já não existem mais. Lembrar dele me fez acalmar, me sentir mais aliviado. Senti que a minha alma voltara ao meu corpo. Então arranquei, olhando para os lados, olhando pelo retrovisor, assegurando-me de que não havia patrulha alguma me seguindo. Não me afastei muito quando notei um forte clarão iluminando meus espelhos e um pouco da pista à minha esquerda. Eram as luzes da viatura.
Me lançaram 3 sinais, 2 curtos e um mais comprido. Os anos se passaram desde aquele dia, mas jamais me esqueci. Para mim foi como um milagre e uma mensagem de meu pai. Uma estranha maneira pela qual me demonstrou que seguia cuidando de mim. Estou convencido de que foi ele, porque sempre que chegava em casa, sinalizava para nós com as luzes, exatamente daquele jeito. 2 curtos e um longo. O mistério das mulheres de azul. Regressava da Vila Planalto com direção ao Aruri. O fluxo na rodovia ainda era pequeno naquela época, e minha intenção era chegar antes da meia-noite. Viajava sozinha, sem qualquer comunicação. Assim como hoje, aquele trajeto é um vazio de florestas intermináveis, onde nenhuma operadora funciona. Como disse, naquele horário, já noite avançada, quase não havia veículos na estrada. A bem dizer, eu estava sozinha como nunca estivera. Não posso dizer que viajava tranquila. Na verdade, sentia muito medo, me via nervosa e tensa. Povoados ao longo da rodovia eram raros e distantes uns dos outros, sem luz, mergulhados nas trevas da noite e da floresta densa. O que meus olhos não viam, minha mente imaginava. Meu principal medo era que meu carro parasse de funcionar e me deixasse ali, sozinha, no escuro, sem poder pedir ajuda, distante quilômetros de qualquer povoado. Vinha concentrada, olhando fixamente o caminho à frente. Vez ou outra, olhava os retrovisores. Então, depois de uma curva, vi na beira da estrada a silhueta de uma pessoa, que me pareceu ser a de uma mulher, porque usava um vestido azul. Ventava e o vento balançava o vestido daquela mulher. A cena era demasiado estranha, como se fora de um sonho. Tinha os cabelos compridos que o vento também agitava. Diminuí a velocidade, mas não consegui parar ao seu lado. Encostei um pouco à sua frente. Então liguei as intermitentes e dei ré. Uma mulher ajudando a outra mulher. Isso sempre me passa pela cabeça, ainda que a pessoa a ser ajudada seja uma desconhecida. Ao acionar a ré, olhei pelo retrovisor para me certificar de parar a seu lado, onde ela parecia aguardar-me. O certo é que ela nunca me pediu que parasse. Em momento algum sinalizou para que eu a ajudasse e eu lhe desse carona. Fiz aquilo por pura empatia, imaginando-me em seu lugar, naquele deserto escuro e sinistro. Quando fiquei lado a lado, baixei o vidro da porta do carona e lhe disse: "Oi, precisa de ajuda? Quer uma carona? Tô indo para o Aruri." A mulher não me respondeu, mas me olhou nos olhos. Não parecia disposta a responder às minhas perguntas. Talvez não me entendia ou não me escutava, pensei. Ela se apoiou na porta do carro e se abaixou um pouco para poder ver-me melhor. Foi então que notei que atrás dela havia outra mulher, idêntica a ela, que também me olhou diretamente nos olhos. Essa outra mulher se moveu um pouco à direita, caminhou até a frente do meu carro e, nesse momento, deixou ver que atrás dela também havia outra mulher com vestido azul, cabelos compridos, exatamente igual às outras duas. Essa terceira também me olhou nos olhos. Olhei pelo retrovisor e vi que apareceu outra, era a quarta. Todas usavam vestido azul, com um olhar sinistro, sem qualquer expressão no rosto. Imediatamente me senti assustada e confusa. Pouco a pouco aquelas mulheres foram surgindo, e já eram tantas que não podia nem contar, e cercaram meu carro. Devia ter abandonado aquele lugar, mas meus pés já não os controlava pelo pavor que sentia. Enquanto tentava entender e reagir àquela cena, outra pessoa surgiu ao meu lado, se abaixou e me olhou diretamente nos olhos através do vidro. Foi nesse instante que todas se ergueram e levantaram uma das mãos que até então traziam ocultas em seus vestidos. Não sei dizer como,
Todos aqueles clones fantasmas se colocaram máscaras brancas. Aquele estranho ritual me fez voltar a mim. Liguei o carro e pisei no acelerador até o fim. O motor roncou alto, se fazendo ouvir até dentro da mata que circundava a estrada. As rodas patinaram e arranquei. Fiquei olhando pelo retrovisor enquanto me distanciava daquele grupo de mulheres até que desapareceram na escuridão. O que mais me recordo é que antes que me distanciasse por completo, eu as vi deixar a estrada e se juntar à beira do caminho de um modo tão natural que não pareciam ser fantasmas. Voltaram ao ponto onde vi a primeira delas, onde certamente permaneceram a esperar pelo próximo viajante. O fantasma do Cambuquira. Anos atrás visitei Cambuquira. Estava apenas de passagem, mas por imprevisto tive que ficar um final de semana inteiro. O carro que me levaria estava atrasado. Na primeira noite, saí do hotel à procura de um lugar para jantar. Naquela hora, perto da rodovia, havia poucos restaurantes abertos e acabei entrando no restaurante de uma pousada que servia carne grelhada. O cheiro bom me fisgou e acabei ficando ali. Só depois de entrar, vi que a casa estava lotada, pelo que uma garçonete me disse que meu pedido demoraria. Então ela me trouxe várias entradas para que minha espera não fosse desagradável e não parecesse tão longa. Enquanto ela me servia um prato de petiscos, perguntei-lhe sobre a vizinhança, como era e se havia perigo em dirigir naqueles arredores. Ela me olhou e disse que próximo dali havia uma rodovia, mas que eu sabia disso, já que estava ali. Então, ainda me olhando, pensou um pouco e continuou. Nesta região há todo tipo de perigos, mas se você quer saber o que se passa a esta hora, me escute. Meu nome é Franci, espera um pouco, já volto com sua comida. A garçonete que me atendia era uma jovem senhora. Enquanto desapareceu cozinha dentro, pude observar que o estabelecimento levava seu nome, pelo que pensei que talvez fosse a dona. Depois de um tempo, ela apareceu com meu pedido e, sem receio algum, sentou-se de frente a mim, não sem antes procurar uma xícara de café, que me pareceu bem quente pela forma cuidadosa como bebia. Então a mulher começou a contar-me uma história. Há muitos anos desapareceu um homem chamado Manuel, um carpinteiro que vivia no centro. Minha mãe o conhecia bem. Era um homem de uns 50 e tantos anos. Tinha uma bicicleta que usava para ir e vir entre os povoados, andando pelo acostamento. Nessa rodovia, há um trecho próximo daqui, com muitas curvas. O lugar é estreito e nele já não há acostamento. O máximo que se pode fazer é andar margeando a estrada, se equilibrando entre a pista e o abismo que a cerca. Contam que esse homem teve um problema com sua bicicleta e já não podia seguir com ela, a menos que a carregasse ou se alguém lhe desse uma carona e pudesse levá-la. Passavam muitos veículos naquela noite, mas nenhum parava para esse homem. Ele ficou ali esperando pacientemente, até que finalmente um carro parou para dar-lhe carona. A bordo vinha um homem sozinho. O carro era pequeno e não podia levar a bicicleta, pelo que esse homem não teve alternativa senão deixar sua bicicleta ali, encostada numa árvore. Quando pudesse, voltaria para buscá-la. Manuel subiu no veículo e o motorista arrancou. No trajeto, o motorista começou a ficar nervoso, mas não dizia nada. O suor escorria-lhe pelo rosto e se via temeroso. Seus olhos pareciam descontrolados. As pupilas se remexiam como se estivesse em pânico. Contudo, suas mãos se mantinham no controle do veículo. De vez em quando, passava as mãos alternadamente nas calças para secar o suor. Seu Manuel, que a tudo observava, não se via tranquilo. Pensava que a qualquer momento aconteceria uma desgraça. Então perguntou ao motorista: "Ei, amigo, está tudo bem?" Mas o homem não respondeu nada, nem sequer o olhava. Aquela cena foi se agravando e a tensão só aumentava. Seu Manuel tentava imaginar o que se passava com aquele homem, se estava enfermo, se tentava suicidar-se, se enlouquecera. Mil coisas lhe passavam pela mente.
Muito incomodado, quilômetros adiante, seu Manuel voltou a questionar o motorista. "Ei, amigo, você está suando muito. Está se sentindo mal?" Desta vez o motorista olhou para ele, soltou o volante e levou as mãos ao rosto e logo disse: "Deverias descer do carro, ou então morreremos nós dois." Seu Manuel era uma pessoa corajosa e decidida, mas naquela situação, na velocidade em que o carro ia, não havia nada que pudesse fazer sem se ferir gravemente. Sem saída, rogou ao motorista que parasse e que o deixasse descer. O homem inexplicavelmente atendeu aquela súplica, parou o carro e seu Manuel desceu. Agora estava novamente ali, na margem da rodovia, sozinho e no escuro, depois que o sujeito arrancou e sumiu na próxima curva. A hora daquela cena não importa. O que importava nesse momento é que a escuridão era total. Não havia por ali nenhuma fonte de luz, e no céu não se via lua alguma. O carpinteiro permaneceu onde estava, na margem da rodovia. Ficou ali minutos seguidos, sem que nada passasse por ele. Por sorte, o primeiro carro que passou em seguida se deteve. Era uma caminhonete. Aí sim poderia ter trazido consigo a bicicleta. Seu Manuel abordou o veículo e logo subiu, e então arrancaram. Pelo que recordava do caminho, não faltava muito para chegar ao próximo povoado. Tinha sorte, porque caminhar nesse horário seria uma loucura. Depois de uns instantes, seu Manuel notou que o motorista da caminhonete se portava tão estranho quanto o motorista do carro. Então tentou conversar com aquele sujeito para quebrar o gelo de dentro da cabine. Começou contando o que lhe havia passado, que sua bicicleta estava estragada e que era a única que tinha. Disse detalhes do ocorrido, inclusive onde havia deixado quilômetros atrás. O condutor, depois de ouvir aquela história, olhou-o com um semblante de alguém cheio de dúvidas, como se não acreditasse no que ouvira, e por isso disse ao carpinteiro: "Que curioso, encontrei uma bicicleta quilômetros atrás nessa mesma estrada pela qual seguimos." Então apontou a carroceria com uma das mãos. O carpinteiro não entendeu. Era sua bicicleta que vinha na carroceria. "Obrigado", disse ele. O motorista então lhe perguntou o que fazia tão distante de onde deixara a bicicleta. O carpinteiro contou-lhe a experiência que acabara de ter com aquele outro motorista. Disse que o motorista era um homem estranho e que se comportava como uma pessoa perturbada. Suava, estava agitado e parecia temeroso. Parecia até que desejava suicidar-se naquele carro. O motorista então voltou a lhe perguntar, desta vez virando-se para ele, olhando-o nos olhos: "Se parecia comigo?" O carpinteiro então o reconheceu. Se tratava do mesmo homem. A garçonete então se levantou e, sem dizer mais nada, regressou à cozinha. Terminei de jantar e, na hora de pagar, procurei por ela, mas já não a vi. Outra mulher me atendeu, era mais idosa. Talvez fosse sua mãe. Antes de sair, perguntei pela garçonete que havia me atendido. "Franci, o nome dela", mencionei. "Já subiu para dormir", me respondeu a velha. É evidente que eu queria saber o que se passara depois. Qual era o final daquela história? A senhora, como se adivinhasse o que se passava em minha mente, recolheu os pratos e me perguntou: "O que mais queres saber? O carpinteiro está morto." "Mas o que lhe passou?", perguntei. "Isso não importa", ela respondeu, parada diante de mim. Aquela resposta não me fez sentido. A história não me parecia real. A senhora, novamente sabendo o que se passava comigo, pela minha descrença, arrematou: "Vocês da cidade grande não entendem muitas coisas. Acreditam que depois da morte já não há mais nada." O carpinteiro regressou para despedir-se de sua esposa, para contar-lhe o que lhe havia passado e que não mais o esperassem voltar para casa. Pergunte a quem quiser. A esta hora, ainda se pode ver um homem de bicicleta percorrendo esse trecho da rodovia. Para tua segurança, amigo, não se detenha a dar-lhe carona. Jamais entrarei no carro de um desconhecido. Caminhonete fantasma. Saí de Alvorada às 6h30, pouco antes do escurecer. Estava muito confiante que alguém me daria uma carona, uma caminhonete ou um carro para chegar a Santa Fé,
onde tinha planejado passar a noite. Caminhei pelo acostamento da rodovia durante uns 40 minutos aproximadamente. Essa tarde, a sorte não parecia estar a meu favor. O mormaço que brotava do asfalto e o sol que ainda me queimava me obrigavam a caminhar devagar. Me lembro que caminhava uns 100 passos, e então buscava descansar e me refazer sob alguma árvore. Fiz isso umas 3 ou 4 vezes para resistir à dura caminhada. 60 segundos para tomar ar, secar o suor, beber um pouco de água restante na garrafa e então voltar a caminhar. Não podia parar para descansar antes de garantir minha viagem. Não podia deixar-me agarrar pela noite na rodovia escura. Ao contrário do que eu esperava, em todo esse tempo só passaram uns poucos veículos, a tal velocidade que nem sequer me viram pedir-lhes ajuda. Sofrendo esgotamento, pedindo carona até o seguinte povoado. Parei novamente para beber água e sentei-me num tronco seco que repousava sobre as raízes expostas de outra árvore, igualmente seca, mas ainda firme de pé. Por sorte, enquanto me recuperava, vi surgir distante uma caminhonete branca, que não só vinha devagar, havia acendido as intermitentes para deter-se no acostamento. Parou a uns 100 metros de distância de mim. Havia começado a escurecer e me pareceu que aquela era a minha melhor e talvez única oportunidade de conseguir uma carona. Regressei pelo caminho que já havia andado para aproximar-me da caminhonete, estacionada no acostamento. Um homem que viajava só descera do veículo, inspecionou o interior da carroceria, depois se agachou e revisou as rodas traseiras. Me aproximei justo quando estava prestes a subir na caminhonete. Levantei a mão, fazendo sinal de carona. O homem me olhou nos olhos e, sem dizer palavra alguma, mas com um gesto com a cabeça, me concedeu um lugar na carroceria. O banco do carona ia vazio. Hesitei por um instante e pensei em abrir a porta, mas tinha certeza de que aquele homem esperava que eu fosse na parte traseira. Coloquei o pé em uma das rodas traseiras e subi. Tão logo me acomodei, o motorista ligou a caminhonete e arrancamos. Deitei-me em um canto da carroceria, apoiando a cabeça na mochila que eu trazia. Nesse momento, me dei conta de que havia esquecido a garrafa d'água e a bandana com a qual secava o meu suor. Tinham ficado no tronco onde eu estava sentado. A rodovia nesse trecho tem poucas curvas, e daí que o suave vai e vem da caminhonete, o torpor da tarde e o cansaço me deixaram exausto. Em minutos adormeci. Minha intenção era estar atento ao caminho para descer em Santa Fé, que não estava a mais de 1 hora de carro do ponto onde eu subira na caminhonete. Pouco antes de despertar, tive um sonho lúcido. Não sei se tinha passado, mas dentro desse sonho, me dei conta de que estava dormindo. Recordei então que ia viajando na carroceria da caminhonete de um desconhecido. Essa súbita ideia me assustou um pouco. Me arrancou do sonho e acordei com um sobressalto. A primeira coisa que vi foi o céu escuro. À esquerda, a lua, e sobre minha cabeça, incontáveis estrelas. Era mais tarde do que imaginava. Voltei a mim e pus-me a observar a rodovia, mas não vi nada. Nenhum sinal em qualquer direção que pudesse identificar. Temia que tivesse passado do ponto onde desceria, ou pior, que tivéssemos tomado outro caminho. Transcorreu mais de 1 hora durante a qual só via passar árvores junto ao acostamento, campos vazios e escuros, mas nada que me permitisse saber onde me encontrava. Como disse, de Alvorada a Santa Fé se faz em pouco mais de 1 hora. Subi mais ou menos às 7. Então, pelo tempo que estávamos na estrada, já deveríamos ter chegado. Toquei a janela que separava a carroceria do interior da caminhonete. O homem não me olhou nem me fez caso, provavelmente porque pararia adiante, e foi o que fez. Parou e acendeu as intermitentes. As luzes do carro iluminavam a rodovia, revelando o quão arrepiante era o caminho aquelas horas. O homem abriu a porta e desceu. Passou ao meu lado, inspecionou o interior da carroceria e logo se agachou e pôs-se a olhar entre as rodas traseiras. Fez tudo aquilo sem usar uma lanterna, pelo que duvidei que pudesse ver algo. Quando se levantou, vi seu rosto escurecido pela noite.
Então me disse que não podia me levar mais. Se desculpou e pediu que eu descesse. Não tive tempo de argumentar nada. Depois de tudo, a duração de uma carona depende da vontade do dono do carro. Desci da caminhonete com a mochila nos ombros. Aquele homem quase imediatamente entrou no carro, ligou o motor e arrancou. As luzes da caminhonete desapareceram metros adiante. Não se apagaram nem se distanciaram. Desapareceram, se esfumaram. Permaneci no acostamento, olhando para onde imaginava estar o horizonte. Porque o certo é que eu não via absolutamente nada. Depois de vários veículos que passaram a máxima velocidade, sem parar, sem sequer me notar, me resignei a esperar que amanhecesse. Fiquei horas sozinho, esperando na escuridão, ouvindo os sons da paisagem oculta na noite escura, pedindo a Deus que nada de mal me acontecesse. Quando os primeiros raios de sol iluminaram o espantoso e vazio caminho, pude ver ao meu redor. Estava sentado em um tronco seco de árvore, um tronco com um buraco no centro. Nesse buraco estava minha garrafa d'água e minha bandana, que havia deixado para trás, quando subi na caminhonete. A caminhonete me deixara no mesmo lugar onde subi. Não pude acreditar e não fiquei satisfeito até que comprovei. Ao meio-dia cheguei a Santa Fé, onde deveria ter chegado na noite anterior. Em uma hospedaria, fui recebido pela sobrinha de uma amiga que tenho em Alvorada. Desde a tarde anterior estavam me esperando. Me sentei à mesa para almoçar o que sobrara do café da manhã. A jovem, enquanto preparava algo para mim, escutou minha história. Ela se sentou na minha frente e logo me disse, com bastante tranquilidade, que naquele trecho sempre apareceu um homem com uma caminhonete. Segundo se conta, há muitos anos o mataram naquele trecho da rodovia. Acreditavam que ouviram um ruído na caminhonete e que desceu para verificar do que se tratava. Não chegou a ver o caminhão que o matou instantaneamente. Encontraram o corpo metros adiante. A caminhonete tinha as luzes acesas, os piscas ligados e a porta do motorista aberta. Apesar de que muitas vezes a caminhonete tenha sido vista estacionada no acostamento, com a porta aberta, as luzes ligadas e os piscas acesos, ninguém jamais parou. E a não ser aquele homem, ninguém entra naquela caminhonete. Nesta curva. Esta é uma de muitas coisas que as pessoas contam sobre caminhos desertos, estradas escuras e desoladas. Poderia ter acontecido com qualquer um, mas aconteceu com um homem que passava por um trecho solitário no meio da rodovia. Esse homem vinha pegando carona com desconhecidos para completar seu trajeto. Se diz que um carro parou para lhe oferecer uma carona. Era o carro de uma família inteira. O homem abriu a porta traseira e entrou. Nessa altura, o sol mergulhava no horizonte e a noite se avizinhava. O motorista arrancou e minutos depois a noite caiu. O homem estava esgotado depois de tanto andar e logo pegou no sono, encostado na janela traseira. Todos sabemos que não é bom perder a consciência quando se está de carona. Poderias passar do local da descida, poderias causar algum incômodo. Antes de cair no sono, notou que não era o único que dormia. Na sua frente, no banco dianteiro, uma mulher dormia profundamente com a cabeça de lado. Sua respiração era profunda, quase um ronco. Do seu lado havia uma menina que parecia dormir. Era a única que usava o cinto de segurança. Passaram minutos ou horas. O homem acordou e abriu os olhos quando alguém o acordou, despertando-o de um sonho. Alguém olhava para ele, encarando-o. Era a menina que vinha ao seu lado. Ela olhava-o diretamente nos olhos, fixamente. Nesse momento, a escuridão reinava e tudo que via era a pista iluminada à frente pelos faróis do veículo. Certamente estavam a horas de qualquer lugar, pensou ele. Tentou voltar a dormir, sentindo-se incômodo, pois a menina não deixava de mirá-lo. Entendia aquele comportamento, porque a menina não vira quando ele subira no carro. Ela havia despertado para dar-se com um completo desconhecido sentado ao seu lado. O homem quis dizer-lhe algo, mas quando se dirigiu a ela,
Notou que parecia assustar-se. Adiante, o motorista diminuiu a velocidade para fazer uma curva fechada. Nesse ponto, a menina esticou-se e se aproximou do homem até tocar-lhe os ombros. Então a menina, bem de perto, lhe disse nos ouvidos num sussurro: "Nesta curva foi que papai bateu." A menina agarrou o homem pelo braço, apertando-o, e então se esfumou. Desapareceu diante dos seus olhos. O homem deu um grito engasgado e se sobressaltou. O motorista se surpreendeu e olhou pelo retrovisor. "Já acordou?" disse ele. "Não quer vir para a frente?" Dizem que tudo não passou de um sonho, que a menina nunca estivera do seu lado, que ninguém vinha sentado na frente. Mas então quem eram elas? Ele as viu nitidamente. Isso é algo que lhe poderia passar se pedir uma carona. No escuro com o maligno. Saímos cedo de casa. Íamos visitar uma tia que estava doente. O quadro dela era grave, então tínhamos pressa. Éramos pobres e o dinheiro era pouco, então pensamos em pegar uma carona. Assim, o dinheiro economizado usaríamos para comprar remédios. Se fôssemos de ônibus, chegaríamos sem dinheiro no bolso. E foi o que fizemos. Guardamos o dinheiro e saímos a pedir carona. Em menos de meia hora, uma caminhonete se deteve. Nós subimos e o motorista arrancou. Não andamos nem 15 quilômetros, então a caminhonete parou em um posto de gasolina. O motorista, que era nosso conhecido, encontrou um amigo e se puseram de conversa. O papo se alongou, pelo que resolvemos descer e tentar outra carona. Nesse momento, restava pouco da luz do sol e a noite já se avizinhava. Ficamos nervosos com a noite que logo cairia e ainda estávamos longe da casa de nossa tia. E foi o que fizemos. Tiramos nossas coisas da caminhonete e, com o pouco de luz que ainda restava, nos pusemos a pedir carona novamente. Não passou muito tempo, nem 20 minutos, e uma senhora parou para nós. Eu estava com minha irmã, o que lhe deu certa confiança para nos levar. Se eu estivesse sozinho, certamente não me levaria. Minha irmã se sentou no banco da frente, ao lado da motorista, e eu embarquei atrás. A mulher então arrancou e as duas logo se puseram a conversar. Antes de nos irmos, o motorista da caminhonete nos viu partir e ainda teve tempo de acenar um adeus. O ideal seria ficarmos com ele, continuar a viagem na caminhonete, mas tínhamos pressa. Fiquei tranquilo porque ele nos vira sair e sabia em que veículo subimos, se acaso nos passasse algo. Adiante, a rodovia era só retas e nas margens, vastidões de pasto seco e poucas árvores. Transcorreram vários minutos, a condutora viajava à máxima velocidade permitida, talvez um pouco mais rápido. Aos poucos acabei cochilando e logo adormeci, confiante na conversa que as duas travavam na frente. Em um ponto, minha irmã me despertou abruptamente. Já não nos movíamos. O veículo estava completamente parado. Ambas mulheres me olhavam. A linguagem corporal era confusa e, ademais, estava sonolento e não entendia o que se passava. Tivemos que descer imediatamente porque minha irmã e a motorista discutiram feio. Ela havia dito algo que ofendera a condutora. Peguei minhas coisas e desci. Quando o veículo arrancou, ficamos sós e abandonados no meio do nada. Eu queria saber o que havia passado, mas talvez não fosse o momento de perguntar. Minha irmã seguia murmurando. Passaram uns instantes e no silêncio da noite escura, ouvimos um rio que parecia correr próximo de onde estávamos. Mas depois de prestar atenção, o som não me pareceu real. Era como um zumbido que vinha e desaparecia, como uma gravação. Nós estranhamos aquele som porque naquela parte da estrada não passava nenhum rio, e se tivesse, estaria seco. De todo modo, qualquer fonte d'água estaria muito distante de nós.
Ficamos ali no acostamento durante um tempo esperando que passasse um carro, uma caminhonete que nos levasse. Que não viesse tão rápido a ponto de nos poder ver naquela escuridão. Na minha mente eu imaginava todo tipo de mal que poderia nos acontecer. Algum animal se acercando, nos espreitando, uma cobra, um escorpião, qualquer animal perigoso. Eu me sentia aflito e minha irmã impaciente. Antes dormia tranquilo, agora abandonado em um escuro caminho no meio do nada. Foi então que perguntei à minha irmã o que dissera a motorista para que ela se alterasse tanto. Não me respondeu. Estava muito preocupada com a nossa situação e de alguma maneira se sentia responsável pelo que estávamos passando. Então ouvimos outro ruído, muito fácil de reconhecer. Alguém vinha caminhando em nossa direção, com passos lentos, pisando o capim seco. A lua não estava por nenhum lado nesse momento. Estávamos na escuridão total, como se estivéssemos em uma caverna. "Quem vem aí?" perguntou minha irmã. Senti que sua voz tremia. Estava assustada. Ninguém respondeu. A pessoa que vinha caminhando em nossa direção não se deteve. Vinha se aproximando mais e mais e estava cada vez mais perto. Chegou tão perto que ouvíamos sua respiração. Era ofegante e pesada. Minha irmã me segurou pela mão e nos afastamos. O que quer que se aproximava não parou até que sentimos que parara frente a frente, a centímetros de nós. "Boa noite." A voz soou como se fora de uma idosa. "Ajudem-me, por favor. Meu filho se foi ao rio e desapareceu." Naquela tensão, esqueci-me completamente do ruído do rio. Talvez tivesse sumido, mas quando a velha falou no rio, o ruído voltou. Minha irmã me puxou novamente pela mão e nos afastamos mais um passo. "Não tenham medo. Não vamos lhes fazer nada", tornou a dizer aquela pessoa. "Só quero que vejam meu filho", ela completou. "Já faz 2 horas que sumiu nas águas." Sua última fala já não era de uma anciã. O tom era outro, sinistro e maligno. Então caiu em silêncio, esperando nossa resposta. Quase podia imaginá-la ali. Apesar de que não havia, exceto os vultos e aquele ruído de água, tinha certeza de que seu rosto pendia em nossa direção. O ruído do rio aumentava, então enfraquecia, quase desaparecia para logo voltar a ficar forte. De repente, a lua surgiu por trás de uma montanha no horizonte e pude notar que já não estávamos perto da estrada. Via longe os faróis dos carros. Eu não me lembrava de termos nos afastado tanto. Fiquei pensando. O brilho da lua passou a iluminar vagamente a paisagem ao nosso redor. Os vastos campos que se estendiam até onde a visão alcançava. A mulher que havíamos escutado falar na escuridão já não estava por nenhum lado. O mais estranho é que, embora não a visse, ainda sentia sua presença ali à nossa frente, tão forte que era. Mas a pouca luz que a lua refletia não permitia que víssemos nada nitidamente, apenas silhuetas, sombras, vultos, formas vagas. Então aconteceu. Ouvimos o choro de uma criança próxima de nós, onde antes ouvia a voz da anciã. O choro era de uma criança de colo. Não vinha do chão, vinha de certa distância acima de nossas cabeças. Minha irmã olhou para cima e logo deu um grito desesperado. A criança estava pendurada no galho de uma árvore, amarrada por uma de suas perninhas. Corri para ver de perto. Não se tratava de um bebê de verdade. Era um boneco de plástico. E de fato não era só um. Nessa árvore havia várias bonecas de bebês de plásticos, algumas penduradas nos galhos, outras amarradas no tronco. Sob aquela árvore, senti que a presença da velha tinha desaparecido. "Não é nada", disse a minha irmã, "são apenas bonecas."
mas ela continuou onde estava, distante, paralisada. Chamei, mas ela não se aproximou. Quando terminei de chamá-la, ouvi uma risadinha de criancinha. Uma das bonecas penduradas pelo pescoço sorria bem acima da minha cabeça. Nesse momento, minha irmã não só estava paralisada, já nem respondia ao que eu lhe dizia. Seus olhos estavam perdidos, como se estivesse suspensa, concentrada em algum pensamento profundo. Pude ver quando ela voltou a si. Seu rosto recuperou a vitalidade. Ela me olhou e disse: "Sabe por que aquela mulher mandou que descêssemos?" Não tinha a menor ideia, não respondi. Esperei sua explicação. Então disse que naquele ponto a motorista levou a mão ao rosto e fez o sinal da cruz. Sem deixar de olhar a estrada, a motorista dissera à minha irmã que a vibração na estrada, naquele lugar, eram negativas. As energias haviam mudado, eram pesadas. Havia algo de maligno ali. Minha irmã não entendeu o que dissera a motorista. Ele disse que aquilo, fosse o que fosse, era uma estupidez, crendices. "Sabe que não acredito nessas coisas", foi o que disse minha irmã. Jamais na vida minha irmã tivera uma experiência paranormal. Entendia seu ceticismo. Seu mal foi ter desdenhado das crenças daquela senhora que tão gentilmente se dispusera a nos levar. E o pior de tudo foi que o lugar era realmente maligno. Soubemos disso assim que descemos do carro. Foi o que escutamos, sentimos e vimos. Nos afastamos daquela árvore cautelosamente, convencidos de que não estávamos a sós naquele lugar. O ruído do rio desapareceu conforme caminhamos. Voltamos ao acostamento e ficamos ali por aproximadamente 1 hora, até que conseguimos uma nova carona. Chegamos de madrugada na casa de minha tia. Em todo o caminho, foi impossível ignorar o evidente. Minha irmã havia cometido um erro, mas seguia sem aceitar que sim, que existe o desconhecido, apesar de suas crenças e de sua religião. Ademais, senti em todo o caminho que alguém vinha nos seguindo, como se tivera embarcado na caminhonete juntamente comigo e minha irmã. Quando chegamos à casa de nossa tia, ela tinha passado por uma crise, estava acordada, muito cansada. Nos sentamos na beira da cama. Minha irmã trazia uma mochila nas costas, com as nossas coisas. Tirou a mochila para tirar umas maçãs que havíamos trazido para nossa tia. Antes de abri-la, sentiu que tinha algo ali dentro, que se movia. Então, no mesmo momento, ouvimos que de dentro da mochila saía uma daquelas risadinhas de bonecas que ouvi quando estava debaixo daquela árvore. Ela não teve coragem de abrir a mochila. Jogou-a em minhas mãos para que eu visse o que havia ali dentro. Com cuidado, abri o zíper. Ali dentro só vi um par de maçãs e de pêssegos que trazíamos. Estavam podres, enegrecidos, mas não havia nada além disso. Para mim, aquela experiência foi algo sobrenatural. Mas minha irmã manteve sua postura, nega que ocorreu algo, que nada viu nem ouviu, nem fantasmas, nem energias, nem espíritos malignos, que nada disso existe, que tudo não passa de superstições. Mas se há algo de que tenho certeza é que minha irmã passou a ter muito medo da escuridão depois daquela noite. Obrigado por escutar essa história. Se você gostou, comente, compartilhe e deixe seu like. Para não perder os próximos vídeos, inscreva-se. Para ser dos primeiros em escutar, ative as notificações. Por hoje é só, mas nos vemos em breve em Minha História de Terror.